vezes as pessoas se interessam, né? O que acontece? Existem dois tipos de pilotos de testes. Existe o piloto de teste de durabilidade, aquele cara que vai entrar no carro e ele vai dirigir rodar 5.000 quilômetros. 5.000 quilômetros com regras bem estabelecidas, tal. O que é interessante é que o simulador hoje, né, e os elementos finitos, os elementos matemáticos que você tem hoje em computador, eles diminuem muito de vários testes que nós fazíamos antes na raça. Sim. Hoje o computador ele já praticamente te entrega tudo. Fica testando Uma suspensão, batida, fica... cara, crash test. Puta que pariu. Hoje os caras já batem o carro em simulação. Eles só batem um carro físico para ter a certeza de que o que o simulador está dizendo que vai deformar... Que é a mesma coisa. Realmente é a mesma coisa. Já adiantou o processo. A gente que bater 15 carros, bate um. Exato, porque era tentativa e erro. Entendeu? Era tentativa e erro. Agora não. A simulação matemática te ajuda. E te ajuda também nessa questão da durabilidade. Então, o piloto de durabilidade, ele tem que dirigir. Então, eu comecei com um piloto de durabilidade. Tá. E aí, quem confeccionava um relatório estático e dinâmico, ou seja, o carro parado, olhava lá, tá interferindo aqui, tá interferindo, a porta tá caindo, a mangueira tá vazando, Tá enfim. soltando a borracha, tá... Agora, o cara que conseguia fazer um relatório e dizer assim, ó, o carro tem uma tendência direcional para a direita, você tem um esforço maior para a esquerda do que para a direita, me parece ser isso, está muito convergente, muito divergente. Quando o cara conseguia se expressar bem sobre a sensação que ele tinha do carro, porque o piloto de teste ele faz o quê? O piloto de teste, ele conversa com o carro. E aí, só que não de maneira verbalizada. E aí ele decodifica isso de uma maneira verbalizada para a engenharia. Então, eu era muito feliz, né, segundo eles, nessa questão. Então, com 4 anos... Explicava direitinho. Você fala assim, cara, você presta atenção nos negócios que, legal, que o pessoal não percebe. 4 caras dirigiu esse carro e não percebeu isso. Vou contar uma história que aconteceu numa marca japonesa. Cheguei lá para fazer um teste no Japão e tinham 2 carros. Um carro para fazer teste de comportamento de ruído e um teste para fazer o que a gente chama de handling, que é comportamento. Quando eu andei no carro de ruído, beleza, fizemos lá. Vamos agora para o carro de estabilidade. Quando eu fui andar no carro de estabilidade, era o mesmo carro, tá? Só o mesmo protótipo. Um era preto, outro era branco. Eu falei assim, só aí com o carro. Esquentei e falei, esse carro tá com problema de alinhamento. O japonês. Já ficou louco, né? Não, ele falou assim, volta com o carro. Ele voltou, falou com o chefe lá, o chefe virou e falou assim, o cara aí do brasileirinho aí, de bosta, ele tá falando que o cara tá alguma desalinhado. merda. Ele olhou assim, falou pro cara assim, e tinha um tradutor, porque eu não falo japonês. Eu falei assim, o que você aprontou aí? Eu falei, os caras tão putos com você. Não, porque o japonês é o seguinte, quanto mais baixo ele falar, mais puto ele tá. É diferente do italiano, né? Tá, então ele grita. Fala assim, Aí o cara falou assim, o que você aprontou aí? Eu falei, não faço ideia. Eu só falei que o carro tá desalinhado, o carro tá muito convergente, muito divergente. O carro tá puto. Ele falou pro cara assim, pega o carro, ele falou assim, pega o carro, bota no alinhador, traz o resultado pra gente mostrar pra esse bosta que a gente sabe alinhar carro. Eu falei, desse jeito? Desse jeito. Caralho. Bom. De repente, cara, mas isso eles são foda. Eles reconhecem. O cara subiu com a folhinha de alinhamento, ele olhava pro chefe e fazia assim, ele olhou pra mim e falou, você tinha razão. O cara falou que você tinha razão, tudo tal, tá comendo rápido. Ele falou assim, precisou vir um cara lá do Brasil. Um monte de gente andou com essa merda desse carro aqui. Passado isso, que do caralho. Essa marca falou assim, a vinda do César para testar os novos protótipos que vão pro Brasil é incondicional. Ele tem que vir para fazer esses testes tudo tal. Que demais, então, irmão. com 4 anos, Carica, eu já virei o que a gente chama de piloto de performance, que é o cara que não está preocupado com a durabilidade, e está preocupado, na verdade, com o desempenho. Então, tempo de resposta de volante, a sensação do carro em diversas velocidades, o conforto de eixo dianteiro, o eixo traseiro, a estabilidade do carro e daí por diante. Mas isso, deixa eu entender, isso você testa um carro que já foi lançado ou você testa um protótipo antes do lançamento? Carros que vão ser lançados daqui 2 anos. Daqui 2 anos. Daqui 2 anos. Para saber se então, vai, se quando você... vai pôr na máquina. Você já fodeu algum lançamento? Tipo, falar, bicho, tem algum problema aqui e teve que refazer a porra toda? Já aconteceu assim, por exemplo, de eu avisar que ia dar merda e eles não me ouvirem e no lançamento deu merda. Caralho, que porque cagada, tem muito disso. velho. O que acontece? Você chegar e falar assim... Que cagada. Teve marca que foi assim, vocês perderam uma grande oportunidade de fazer, por exemplo, a melhor picape do mundo. Tá. E esse carro tem esse problema, assim, assado. E aí, falando muito francamente, isso está melhorando. Mas na minha época, os engenheiros e a engenharia das montadoras, não de todas, elas eram muito arrogantes.
Eu imagino. Os caras são muito arrogantes. Eu sou foda, eu sei fazer. Não precisamos do E piloto. quando você está falando, eu até entendo, porque o que acontece? Quando você está falando, você está contestando, cara, o filho do cara. A história, O cara desenhou aquela É, merda, ele fez. Então ele fica ofendido. Lógico, caralho. Só que assim, eu não tô aqui para dar a boa notícia. Mas quem tá eu tô aqui andando com pra o dar carro é notícia. você, cara. Pra pôr defeito, pra encontrar defeito. É, né? para melhorar. Porque esse é o nosso papel. Exatamente. Tá ruim, vamos achar o caminho. E mais do que isso, o piloto de teste não adianta ele falar tá ruim. Ele fala assim, olha, Ele tem que explicar muda porque- isso, melhora isso. Exatamente. Eu preciso melhorar meio ponto de amortecimento, né? Para ganhar, por exemplo, em curva com piso irregular. Então você vai. E a linguagem que você usa dentro da engenharia. E aí, cara, o carro ficou um lixo. Aí veio um pica grossa da montadora. Eu falei pro cara assim: sobe no carro aqui. Vou mandar. Quando ele percebeu, cara, que você entrava numa curva, você virava o volante. A hora que você fazia esse movimento, o volante rodava sozinho, dava batente Caralho. e o carro saia rodando assim. Ó. Falei, cara, mas eu tô avisando isso para vocês desde o começo do desenvolvimento. Agora, uma coisa que pode ver que eu não falei marca e não falei nome. Sim, sim. Para você ter vida longa nesse negócio, você tem que saber ser ético. Por quê? Lógico. Eu tô aqui com você, Segredo Volkswagen, industrial. dentro da sua indústria. Amanhã eu tô testando com você aqui da GM. Eu nunca levei uma coisa de um para pro outro. E olha que coisa difícil. A indústria, pelo menos na época, ela temia muito quem? A imprensa. Porque imagina, se a imprensa Vazar faz um alguma negócio no- desse... Porra. Exato. Puta E que eu pariu, você fode conseguia- tudo. Carioca bola. Estar em todas as montadoras, dentro do centro de pesquisa e desenvolvimento, dentro do segredo de todas elas e na Sem imprensa. vazar nada. E nunca vazei nada. Que do caralho. Ah, mano. mas é por isso que você é o cara. Nunca. É, Que tá mas aí até hoje. porque é né? caráter, né, meu irmão? Nunca, É nunca, questão nunca. de caráter e saber, pô, eu amo tanto isso aqui que eu faço que eu vou preservar. Sim. É uma questão de autopreservação. Eu acho que, se me permitem, né? Hoje eu me considero muito mais um comunicador da área automotiva, tudo tal. As redes sociais nos ajudam nisso, o programa, enfim. Ele tá na Globo, pô. Sim, no Sim, programa Auto sim, Esporte, tudo né? tal. E o que era... Se você parar para pensar, lá atrás, você não tinha o piloto de testes. Você tinha o jornalista que falava sobre carro. Eu adorava ler o Quatro Rodas, Isso. as Puta análises. que pariu. E muita Porra. gente, e muito vem, às vezes, usava muito a figura do piloto de competição, né, como um cara como piloto. Não tinha o piloto de testes. Então, algumas agências, né, de publicidade, que a gente faz vários trabalhos juntos, eles falam assim, cara, você inaugurou uma coisa que não tinha, o piloto de testes, o cara que testa carro, o carro que o usuário usa. Porque o piloto de competição, ele tem toda a capacidade para fazer isso, mas o negócio dele é o cronômetro. Quanto mais rápido, melhor. Melhor, Quando você testa um carro, Carioca, para rua é diferente. Por quê? O circuito não é rua. É, Um piloto não é um motorista normal. Ele trabalha contra o seu com instinto. certeza. E o carro de corrida é muito diferente de um carro normal. Então você tem que virar a chavinha quando você está testando um carro pensando no usuário comum. O usuário comum, ele põe o pé no freio e trava e ele não tira o pé. É, exatamente. Por isso que você precisa de tanta tecnologia embarcada. Um piloto não, cara. O piloto ele treina, ele muda o seu ato reflexo para um ato condicionado, porque eu tenho 3 títulos brasileiros, um com a BMW, um com a Maserati e um com a Porsche. Uhum. Então você vem vindo numa curva e nenhum piloto olha e fala assim, se esse carro escapar, eu vou dar no guarda-reio. Ele nunca pensa isso. O guarda-reio está vindo. E você está olhando para onde você quer ir. Você nunca olha para o guarda-reio. Essa é a grande diferença. Mas você tem que treinar isso, porque Sim, é natural. Imagina, sim. eu venho vindo, eu vou frear, tem um poste. O último lugar que você vai olhar é para o poste, porque o carro vai para onde você olha. Visão de ponto futuro. Isso a gente falava muito lá no BMW Driver Training. Verdade. Você tem um carro e você vai ter que desviar. Eu não olho para o carro que eu estou desviando, eu olho para onde eu pro quero lado, ir. É como na vida, né? Você não olha para o problema, você O olha que para é a saída. difícil, né? Que você falou, você É pega com o contra tempo teu isso. instinto. Porra, pra caralho. Então você pega Pra isso caralho. com o tempo. Com o tempo você aprende a fazer isso até que isso se transforma em algo automático. Então, às vezes, quando as pessoas comparam muito, né, o piloto de corrida com o carro de corrida dentro do autódromo, as práticas que você tem aqui, elas são muito distantes da realidade da pessoa que dirige o carro no seu dia a dia. A pessoa ela quer se locomover do ponto A até o ponto B, E tá tudo e ela é muito limitada. E nós, seres humanos, temos características, né, que nos atrapalham. Vamos lá. As maiores